Olha, o dia amanheceu com muita destruição na cidade de Pinhais. Eu vou mostrar para você uma imagem de cima do acidente grave que envolveu o trem, envolveu uma carreta, também uma motocicleta e outros 2 carros. Acidente grave, olha, eu vou mostrar tudo para você de vários ângulos. O piloto da moto, infelizmente, morreu no local. O acidente você está vendo agora por uma câmera que foi gravada de monitoramento. E ele chama atenção por uma questão muito importante. Repare que o sinal estava verde. O indicativo o quê? No meu entendimento, pode seguir adiante. O motorista do caminhão passa e é atingido pelo trem. No momento em que ele é atingido pelo trem, outros veículos também são atingidos. Agora, motociclistas estavam parados, as pessoas estavam paradas, só que pro trem também estava parado. Quer ver? Eu tenho uma imagem para mostrar para você, que é a visão, essa imagem é do caminhão, ó. Agora você vai ver comigo a imagem de dentro da locomotiva, de dentro do trem. Olha lá. Repare, a imagem gravada direto do trem mostra que o sinal também estava verde, indicando a passagem da composição. Acompanhe comigo. 6 horas e 31 minutos da tarde, da manhã, o horário que isso foi registrado. O dia amanhecendo ainda. Região central da cidade de Pinhais. Olha lá, agora a batida, bateu. A pancada foi muito violenta. Agora, eu vou mostrar uma outra imagem para você do caminhão, a câmera de fora do caminhão, para você ver agora comigo, ó. Repare, essa imagem chama muito a atenção. São 3 ângulos diferentes que você vai ver. Primeiro, as pessoas passam, tá vendo que tá todo mundo parado? Depois abre o sinal. Aí as pessoas vão avançando, ó, passam por cima da linha do trem, carros, motocicletas, vários veículos. E agora o momento em que o caminhão é atingido, olha lá. O caminhão, ele é atingido pela composição. Esse é o outro ângulo, por trás, olha lá, a câmera conectada no caminhão mostra o carro, a motocicleta. Esse motociclista aí, ó, foi atingido. Um caminhão que transportava, eu acredito que seja combustível, talvez, pelo tipo de caminhão. É um caminhão-tanque, ou produto químico, ou combustível, é o que era transportado. Uma pancada violenta que tirou a vida de um motociclista e provocou uma tremenda preocupação nas autoridades e nas pessoas que transitam pelo local. A nossa equipe também esteve ali para mostrar para você essas imagens mais de perto. A destruição que ficou enquanto o dia era a noite ainda praticamente. Uma correção aqui para você, a informação que o meu diretor acaba de me dar aqui é que o caminhão carregava trigo. E com o impacto, o caminhão atingiu a moto, 2 carros, o vermelho, que é esse que você está vendo, e aquele carro preto, e também o motociclista, que infelizmente morreu. Foi no cruzamento da Iraí com a Camilo de Leles, região central da cidade de Pinhais. Eu estava dizendo aqui para você o seguinte, ainda era praticamente noite ainda, 6h30 da manhã, o dia ainda estava amanhecendo. Olha lá. E assim, muita gente nesse horário estava a caminho do trabalho. Um especialista falou com a gente, disse que o indicativo luminoso não é suficiente, deveria ter uma cancela. Agora, nesse caso, são 2 sinais abertos. O sinal aberto para o trem e o sinal aberto para as pessoas que estão na rua, na avenida. E aí eu te pergunto, em que lugar está a falha? De quem é a responsabilidade? O sistema falhou para quem? Para o trem? Falhou para as pessoas que estão na rua? Nós estamos falando de uma cidade onde o fluxo de veículos nesta região é extremamente intenso e que essa tragédia poderia ter sido evitada se medidas simples fossem adotadas. Uma cancela, um sinal luminoso intermitente de perigo. Onde foi a falha? Essa é a principal pergunta. A falha está onde? Eu te pergunto isso para você que está me assistindo. Foi no sistema do trem? Foi no sistema que opera o semáforo ali?
Nós fomos até o local e olha, a prefeita, a dona Rosa Maria, ela conversou com a nossa equipe. Vamos assistir. De acordo com imagens, de acordo com informações, houve também ali algumas imperícias, né, que claro serão investigadas todas, mas ali também já dá a entender que um elemento fundamental do trânsito é o condutor, e esse condutor, quando ele faz a parte dele, nós também diminuímos os impactos negativos dos problemas de trânsito. Bom, a prefeita conversou com a gente, agora o principal questionamento, a meu ver, é justamente com relação ao sinal. Sinal verde para os motoristas, sinal verde para a composição. Essa é a pergunta. Nós ainda não recebemos resposta de nenhum órgão oficial para poder justificar que falha que aconteceu. Então, assim, 6h30 da manhã, um caminhão, 2 veículos, uma motocicleta, motociclista morto. Olha lá, de novo, a imagem do trem. Essa imagem é muito, muito reveladora, que indica que o trem transitava ali, ó, na sua preferencial, quando a luz intermitente, a luz do sinal verde, olha lá. Na medida que ele se aproxima, você vai enxergar direitinho, lá na frente, ó, o ponto verde ali, ó, no centro da tua imagem, ó, olha lá. E os carros estão passando, ó. Olha lá, olha lá. Os carros estão passando, de repente o caminhão é atingido. Sinal aberto para o trem, sinal aberto para os carros. Esse é o principal questionamento. Alô, participação sua aqui comigo no Balanço Geral. Pode mandar mensagem, 999-261598. Principalmente quem mora em Pinhais, quem conhece a região. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. De repente você atua profissionalmente no segmento, talvez você trabalhe aí, consiga responder a essa pergunta que eu te faço aqui no Balanço Geral, porque nós estamos atrás de respostas que ainda não chegaram. Quem é que vai assumir a responsabilidade por essa morte? A imprudência? Ou não? Teve imprudência de alguém? Porque nós estamos tratando de um acidente grave que tirou a vida de um motociclista. Nas primeiras horas da manhã do dia, a pessoa sai da sua casa e olha lá, não vai voltar nunca mais. Uma imagem que eu queria ver de novo. Aquela imagem da lateral do caminhão que dá para ver os carros passando, por gentileza. Essa imagem, obrigado. Olha lá, o carro vermelho vai ser atingido, a moto e o carro preto, ó. Tudo ao mesmo tempo. Agora, bateu. Veja. Aí, eu tenho uma imagem para te mostrar também do dia amanhecendo, no momento em que o veículo vermelho estava capotado ali. Coloca para mim ali, por gentileza, aquelas imagens que dá... Isso, muito obrigado, produção. Essa imagem aí, ó. Olha a distância em que o carro foi parar, o carro vermelho e o carro preto, atingidos pelo caminhão. Então, assim, no que o trem bate no caminhão, empurra o caminhão na direção dos outros veículos. Um caminhão carregado de trigo e uma pancada tão violenta que diz que as pessoas que estavam próximas se assustaram, pensando que era até uma grande explosão. O motorista do caminhão não pôde evitar. Olha lá, o carro preto, ó, estragou tudo. Agora, o vermelho foi o carro que chegou a capotar. Daqui a pouco eu vou falar ao vivo com a minha equipe. Nossas equipes, deixa eu corrigir aqui, tem equipe no local do acidente, tem equipe na delegacia, tem equipe atrás do caminhoneiro, tem equipe atrás do maquinista e principalmente essa resposta sobre o sinaleiro. Todos os nossos repórteres estão atrás dessas informações e eu já vou atualizar tudo isso para você. Ao vivo para o centro da cidade de Pinhais, um acidente grave envolvendo o trem, uma carreta, uma moto e 2 carros. O motociclista da moto morreu, lamentavelmente. Deixa eu conversar com a Beatriz Frenner. Beatriz está ao vivo aqui com a gente para poder trazer mais informações. Beatriz, alguma novidade por aí? Matheus Fulan, a imagem ao vivo é do Ricardo Cunha, que mostra para vocês a cena de momento. O que a gente pode observar aqui no local é que o trabalho das equipes da concessionária, que é responsável pelo trilho do trem, pela locomotiva, é de tentar liberar aqui esse trecho. O caminhão está ali ainda no local, a cena é muito forte, ver esse veículo de carga assim partido ao meio. E toda a carga, né, de farinha de trigo espalhada sobre os trilhos do trem. Nesse momento, portanto, a cena é justamente essa, as equipes trabalhando para fazer a limpeza dos trilhos e, quem sabe, assim que possível, remover esse veículo pesado, esse caminhão aqui das margens da ferrovia. É importante reforçar que há cerca de
10 minutos, a locomotiva deixou aqui o local. O trem envolvido nesse acidente permaneceu então por cerca de 6 horas no local do acidente. Estava nesse ponto que a gente mostra agora para vocês e saiu daqui em um ritmo mais lento, com toda a sinalização sonora, e foi levado para o pátio da empresa responsável pela operação do trem aqui na região metropolitana de Curitiba. Nós mostramos inclusive para vocês aqui, olha, vamos chegar mais próximo, onde tem os restos do caminhão. Então, o veículo que foi atingido, que a gente mostrou, parte aqui do que eu acredito ser a parte traseira desse veículo, a parte da frente, eu não sei nem distinguir exatamente o que é isso. Vários pedaços aqui do farol, de veículos também que se envolveram nesse acidente. Afinal de contas, a gente lembra que não foi uma batida apenas entre o caminhão e também o trem, mas envolveu outros 2 carros menores de passeio, onde não há registro de pessoas feridas com gravidade, nem no caminhão não houve o registro aí do motorista com ferimentos graves, mas também, infelizmente, de uma motocicleta. Isso porque, após atingir o caminhão, uma moto acabou também sendo envolvida nessa colisão e foi parar embaixo da locomotiva. Então, o veículo, a motocicleta, o condutor e a passageira foram lançados aqui justamente pro trilho do trem e acabaram sendo atropelados pela locomotiva. A informação, infelizmente, é de que esse motociclista morreu no local desse acidente e ainda a passageira, que seria a companheira dele, foi levada em estado grave ao hospital. Eu quero aproveitar que nós estamos ao vivo aqui para mostrar todos os recortes dessa situação para vocês e trazer o cenário do trânsito nesse momento. Ele é um cruzamento aqui, gente, sinalizado com semáforo. A gente está falando de um trânsito intenso de uma avenida, também de outros pontos que conduzem os condutores até Curitiba, até outros bairros e ao centro de Pinhais, na região metropolitana. É um local que tem a sinalização da presença do trem aqui, teve o aviso sonoro do trem, mas o sinal do trânsito, segundo as imagens, segundo o que a gente apura de forma preliminar pelas câmeras de segurança, estava aberto tanto para o trem quanto para os veículos. É uma primeira impressão quando se analisam as imagens. É claro que a resposta concreta, se houve algum erro, falha nessa sinalização ou alguma imprudência, alguma negligência, isso tudo vai ser apurado pela Polícia Civil. Mas eu reforço que o trânsito na região, no local exato do acidente, nesse momento, segue de forma muito organizada. Ele é sinalizado com semáforo, a passagem de trens aqui na região está, obviamente, suspensa nesse momento, então são apenas os veículos que compõem aqui esse acesso rodoviário, né, as vias públicas que estão utilizando o cruzamento. E segue sem qualquer tipo de engarrafamento, de problema. Afinal de contas, esse acidente aconteceu às 6h30 da manhã, agora ao vivo aqui no Balanço Geral são 12 horas e 17 minutos. Vamos explicar agora para você que nos assiste o local do acidente. A batida, para vocês terem a dimensão da distância que esse caminhão foi arrastado. A batida foi exatamente aqui, nesse cruzamento. Então, o caminhão começou a avançar quando teve ali o sinal verde, outros veículos já tinham passado e o caminhão passando um pouco mais devagar, assim como esse caminhão está fazendo aqui agora, passando aqui por esse cruzamento, foi atingido pelo trem, a locomotiva que certamente passava nesse local aqui. Olha, a gente está aqui bem onde fica o trilho do trem. E o caminhão foi arrastado daqui, de onde eu estou, até aquela região onde vocês estão vendo o veículo. São cerca de 30 metros de onde eu estou até o ponto onde esse caminhão parou. Então, a gente traz isso justamente para ilustrar a quem nos assiste a força dessa batida, a pancada, né? Imagina uma locomotiva ali, um trem com vários cargos equipados nele, seguindo na velocidade razoável, mas é um impacto que é bem considerável. Tanto é que o caminhão chegou a se partir ali, a parte da carreta chegou a se partir, espalhando toda essa carga de trigo, de farinha de trigo no chão. Vai dar trabalho para fazer a limpeza, toda a manutenção disso, mas o saldo mais negativo dessa história é a vítima fatal, uma pessoa que morreu nesse acidente. Agora ficam os questionamentos do que causou justamente esse acidente entre trem
e os veículos que compõem aqui o perímetro urbano da cidade de Pinhais. Teve uma falha na sinalização? Não teve uma falha na sinalização? A gente está em busca, inclusive, de respostas. A Polícia Civil, que deve se pronunciar hoje por volta das 3 horas da tarde, trazendo os detalhes sobre essa ocorrência e de maneira urgente, a gente acredita, já um saldo preliminar do que pode ter provocado a batida. O trem então vinha dessa região, onde vocês veem ali os silos, uma região que fica mais afastada de Pinhais, e estava seguindo no sentido centro da cidade. O caminhão passava nesse cruzamento, como esses tantos outros veículos passam agora, no momento em que foi atingido. E acabou, na sequência, também envolvendo outros 2 carros menores e a motocicleta. Infelizmente, a gente começa trazendo, né, Matheus Furlan, esse acidente de grande proporção para a cidade de Pinhais e que ainda vai repercutir muito até que todas as respostas sejam trazidas. Fato é que tanto em Pinhais, outras cidades da região metropolitana, em Curitiba, nós temos esse trânsito misto que envolve as ferrovias e também os veículos que circulam pelas ruas e avenidas da cidade. Nós já vimos acidentes sendo registrados assim em outros municípios do Paraná, envolvendo também ônibus do transporte escolar, carros menores, acidentes graves que muitas vezes ocasionam mortes, porque a gente está falando de um trem que é um equipamento extremamente grande e pesado e que não tem tempo hábil para fazer uma freada, por exemplo, quando se depara com uma situação assim repentina num cruzamento. Então, não é o primeiro acidente que nós vemos sendo registrado no Paraná, mas fazia já um certo tempo que não havia uma colisão dessa magnitude, tanto no estado quanto na região metropolitana, em Curitiba ou aqui em Pinhais também, onde nós estamos. Então, o transporte de carga usando ferrovias, ele é comum nessa região. Os motoristas que passam por essas áreas também estão habituados a observar o alarme sonoro que o trem faz, aquela buzina que é bastante alta, mas mesmo assim, por conta dessa dúvida agora, né? O sinal estava verde realmente para o caminhão, fica até prematuro a gente já levantar alguma possibilidade, alguma hipótese nesse momento. Mas esse é o recorte aqui ao vivo do local onde aconteceu o acidente. A imagem desse caminhão com a carreta partida ao meio, ela é impressionante. Eu vou permanecer por aqui ao vivo. Qualquer novidade eu te aciono, Matheus Furlan, qualquer situação também pode chamar, que a nossa equipe está de plantão por aqui. Obrigado, viu, Beatriz Frenner. A repórter Thaís Travensoli está lá na delegacia apurando as informações já para poder saber o que as autoridades vão dizer a respeito disso aqui. Eu acabei de receber uma informação muito importante, de que esta esquina aqui, esse cruzamento, não tem a sincronia com a Rumo. Não tem. Acabei de receber essa informação. Por isso que o sinal estava vermelho para a locomotiva e estava vermelho, aliás, verde para a locomotiva e verde também para os carros passarem. Porém, a informação que eu acabei de receber é que em um outro ponto da cidade, em um outro cruzamento, a prefeitura e a Rumo se acertaram, fizeram a sincronia. Então o sinal abre para a composição passar, fecha para os veículos. Então essa informação que eu estou recebendo agora, ela é muito importante. A gente vai continuar acompanhando isso. Assim que a Thaís puder falar comigo direto da delegacia, ela vai me chamar. Vem aqui.